Seria uma órfã capaz de transformar sua maior dor no mais profundo amor? Poderia ela sonhar viver um conto de fadas? Se você quer saber o desfecho dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Valentina e Damião. O céu daquela noite parecia chorar junto com Valentina. A chuva caía sem trégua, pesada e ensurdecedora, escurecendo a estrada que levava à fazenda. Ela se lembrava do ranger da carroça, dos cavalos assustados, da pressa de seus pais em chegar antes que a tempestade piorasse. Lembrava-se também do último olhar de sua mãe, um olhar cheio de ternura e de medo, como se adivinhasse o destino. Depois disso, tudo foi gritos, madeiras partindo, o estrondo da carroça tombando na lama e silêncio. Um silêncio cruel que tomou para si a infância de Valentina. Tinha apenas 12 anos e naquela curva enlameada perdeu pai e mãe, perdeu o chão e o lar, perdeu a segurança de um abraço. A fazenda dos Martins, onde seus pais haviam trabalhado por tantos anos, abriu-lhe as portas. A senhora da casa dizia a todos, com orgulho mal disfarçado, que tinha sido bondosa ao acolher a pequena órfã. Mas Valentina logo percebeu que a sua estadia seria paga com suor e calos. Desde o primeiro dia, coube a ela lavar as roupas finas de linho e seda dos patrões. Roupas que jamais sonharia vestir, roupas que segurava ainda com as mãos de menina, imaginando como seria sentir a maciez daquelas fibras contra a própria pele. Enquanto isso, em seu corpo pendiam trapos descartados pela patroa, que ainda tinha a ousadia de dizer que estava sendo generosa em vesti-la. As manhãs de Valentina começavam antes do sol nascer. Levantava-se quando a casa ainda dormia. Acendia o fogo, puxava baldes, esfregava os pisos, lavava roupas, até que seus dedos ficassem enrugados de tanto mergulhar na água fria. Quando chegava a noite, só lhe era permitido deitar depois que todos estivessem acomodados. Dormia nos fundos, na pequena casa dos criados. Lá, pelo menos, havia consolo. Seu José e Dona Maria, os caseiros da fazenda, a acolheram como filha. Ele, com uma voz rouca, lhe ensinava a importância da esperança. Ela, com mãos calejadas e ternas, lhe ensinavam receitas simples e a força da fé. Foram eles que, nos dias de maior dor, impediram Valentina de esquecer que ainda tinha um coração capaz de amar. Assim, os anos se arrastaram. Os filhos dos patrões cresciam travessos, maldosos, sempre inventando maneiras de complicar a vida da criada. José cuidava do campo, Maria da cozinha, e Valentina, além de limpar e costurar, ainda era responsável pelo jardim da residência. Era sua tarefa favorita. No jardim, sentia-se livre. Conversava com as flores como se fossem confidentes. Via nelas uma beleza que não dependia de seda ou joias ou mesmo poder. Mas havia um fardo que lhe feria o peito toda sexta-feira: o trajeto até a cidade. Desde que completara 17 anos, era obrigada a conduzir a carroça até o povoado, comprando tudo o que a casa precisava. Era o mesmo caminho em que os seus pais perderam a vida, e toda semana após semana, a lembrança se reabrira como ferida fresca. A estrada era para ela como um corredor de fantasmas. E então veio o dia em que tudo mudaria. Era uma sexta-feira também, mas não uma como as outras. Era o seu aniversário de 18 anos. Ninguém na casa se lembrava, exceto Maria e José, que a abraçaram cedo, escondidos, desejando-lhe força e alegria. Foi neste dia que Valentina ousou um gesto de coragem. Vestiu um vestido que ela mesma costurara, feito de uma cortina velha descartada pela patroa.
estampado de flores miúdas, simples, mas em seus olhos parecia um tesouro. Pela primeira vez, ela se permitiu olhar-se no espelho e sentir-se bonita. Conduziu a carroça até a cidade, como de costume. Passou pela padaria, cumprimentou seu Ronaldo, que sempre lhe dava um pão a mais, supostamente por engano, como quem sabia da dureza da vida dela. Foi ao açougue, ao mercadinho, e então, ao dobrar uma esquina, viu algo novo. Uma pequena gelateria recém-inaugurada. A palavra sorvete ainda era estranha em seus lábios. Nunca havia ouvido falar naquela iguaria, mas a fila que se formava na porta dizia que era algo especial. Curiosa, aproximou-se, mas não ousou entrar. Foi quando percebeu a cena. Uma menininha de olhos verdes, como pedras de esmeralda, tentava chegar à frente da multidão. Porém, antes que pudesse, um velho grosseiro a empurrou, tomando-lhe o lugar. A criança caiu no chão e Valentina correu instintivamente, ajoelhando-se ao seu lado. A pequena chorava com a mão arranhada. Ao ver o machucado, a fúria inesperada tomou conta dela. Levantou-se e enfrentou o velho, o rosto vermelho, a voz firme. Como se atrevia a empurrar uma criança? O homem se irritou, ergueu a mão como se fosse avançar sobre Valentina. Ela puxou a menina para trás de si, disposta a protegê-la, ainda que custasse caro. Naquele momento, esperou o golpe, mas o golpe nunca veio. Uma fração de segundos, um braço forte surgiu diante dela e o velho caiu no chão, a boca sangrando. O homem que agora estava à sua frente tinha as costas largas, postura firme, e o velho no chão, antes cheio de raiva, mudou instantaneamente. Agora em seu rosto parecia vergonha e medo. Murmurou apavorado: Senhor, me perdoe. Eu não sabia que era sua esposa. Valentina congelou. Esposa? Ela? Não teve tempo de reagir. A menina atrás dela correu para o homem chamando-o de pai, e então ele se virou. Foi nesse instante que Valentina perdeu o chão. Os olhos dele eram os mesmos da criança, verdes, intensos, capazes de atravessar sua alma. Por um momento esqueceu de respirar, sentiu-se despida, como se todos os seus segredos estivessem à mostra diante daquele olhar. O homem a fitou com seriedade, mas a voz veio suave, como um trovão distante. Bom dia. Preciso agradecer o que fez pela minha pequena. Senhorita Valentina, sussurrou ela, sem coragem de erguer os olhos. A menina sorridente interrompeu. Papai, ela é uma princesa. Olha o vestido florido dela. Ela tem que tomar sorvete comigo. Valentina corou, balbuciou uma negativa, mas a insistência da menina foi tão doce que o homem se voltou para o sorveteiro e ordenou 3 sorvetes. Quando lhe estendeu um dos copos gelados, Valentina o recebeu como quem segura uma joia. Agradeceu baixinho, mal ousando erguer os olhos. Trabalha aqui na cidade? Ele perguntou. Não, trabalho numa fazenda próxima, dos Martins, respondeu, quase indefesa. Ele assentiu como se reconhecesse o nome. Sou Damião Correia, apresentou-se com firmeza. O nome ecoou dentro dela, mas Valentina apenas assentiu. Logo anunciou sua partida, despedindo-se da menina com um abraço apertado. Quando se afastou, ainda sentiu o peso do olhar dele sobre si. Ela não sabia, mas aquele encontro marcava o início de uma nova vida. 2 dias se passaram desde o encontro na cidade. Para Valentina, aquele instante na gelateria parecia um sonho impossível,
como se tivesse sido arrancado de um conto de fadas que não lhe pertencia. Para Damião, entretanto, a lembrança dela não o deixava em paz. A imagem da jovem de vestido florido, os olhos tímidos mais profundos, a voz suave que mal ousava pronunciar seu próprio nome, tudo nele se agitava, como se tivesse finalmente encontrado algo que não sabia que buscava. Voltou à cidade sob o pretexto de resolver negócios, mas o coração o levou direto à padaria de seu Ronaldo. Disfarçou-se mal, pediu pães, conversou com quem não queria nada e de súbito arriscou: "O senhor conhece uma jovem chamada Valentina?" O padeiro, homem de fala mansa e olhos experientes, pousou o olhar sobre ele e assentiu devagar. Contou-lhe a história. A menina órfã, filha de gente honesta e trabalhadora, que perderam a vida num acidente trágico. A bondade aparente dos Martins em acolhera, quando na verdade a mantinham como criada sem salário, pagando apenas com teto e comida. O padeiro suspirou, lamentando não ter condição de ajudá-la mais do que com um pão extra de vez em quando. "Todos aqui têm pena daquela menina, senhor Correia", disse Ronaldo com amargura. "E ainda assim nunca a vimos perder a doçura. Ela sorri mesmo quando não há razão. É injusto, é uma injustiça sem tamanho." Damião ouviu em silêncio, os punhos cerrados sobre a mesa. Seu coração ardia em indignação, mas também em decisão. Ele conhecia os Martins, sabia das dívidas, dos títulos que carregava em sua gaveta. Cada assinatura deles era como uma corda no pescoço. Não havia dúvidas, não havia hesitação. Ele faria o que tinha que ser feito. Na manhã seguinte, a porteira da fazenda se abriu. Chegou à porta e bateu, batidas firmes e imponentes. O estalo ecoou pela casa grande e foi Valentina quem correu para atender. Ao abrir a porta, congelou. Eram os mesmos olhos verdes. O coração dela disparou como um pássaro preso em gaiola. "Senhor Damião", murmurou, quase sem voz. Antes que pudesse compreender, a patroa apareceu atrás dela esvoaçante, a voz açucarada e falsa. "Senhor Correia, que honra recebê-lo." Era estranho ouvir aquele homem ser tratado como senhor. Parecia jovem demais para o título, embora sua postura impusesse respeito a todos os presentes. Em segundos, o senhor da casa foi chamado. Os filhos ficaram curiosos na sala e Damião se acomodou como se estivesse em seu próprio lar. Com calma, mas sem rodeios, falou: "Estou aqui por Valentina. Vim buscá-la." O silêncio caiu pesado. A bandeja que Valentina segurava tremeu em suas mãos. O velho Martins enrugou o senho. A esposa abriu um falso sorriso apavorado. Ele prosseguiu: "Minha filha precisa de uma babá e ela é a pessoa perfeita." "Impossível, senhor Correia," apressou-se a mulher. "Ela é como da família, não podemos deixá-la ir." Ele riu, sem humor. "Família? Uma família que a faz trabalhar sem salário, sem descanso? Se Valentina quiser vir comigo, ela virá." Todos os olhares se voltaram para a jovem. O coração dela batia descompassado. Não tinha tempo para pensar, não tinha lógica, mas, diante daqueles olhos, não conseguia negar. Apenas assentiu, tímida, como quem entrega a alma. A patroa perdeu a máscara e gritou: "Ela é nossa criada. Se a levar, quero ser paga por ela." Damião se ergueu, a voz firme como aço. "Pagamento? Sim. Até o fim da semana, paguem o que me devem ou executarei os títulos de terra que estão em meu poder. Caso contrário, estarão fora dessa casa." O silêncio foi absoluto. Nem mesmo o ranger dos móveis se ouviam.
Valentina, assustada, saiu correndo até os fundos, onde guardava seus poucos pertences numa sacola de pano. Tremia sem saber se estava cometendo uma loucura. Foi ali que ele a encontrou. Ela, com os olhos marejados, segurava suas coisas como quem segura o próprio destino. "O que fiz?", perguntou quase num soluço. Ele se aproximou com calma, sem pressa, e respondeu baixinho: "Você fez a única escolha certa. Agora eu vou cuidar de você." Ela pensou em José e Maria. Como poderia deixá-los? Mas os dois apareceram na porta, sorrindo com lágrima nos olhos. Maria segurou suas mãos. "Vá, minha filha, esse é o seu caminho. A gente vai ficar bem e vamos visitá-la." Com um último abraço, Valentina subiu na carruagem ao lado de Damião. A estrada que antes lhe trazia dor agora parecia abrir-se como um novo horizonte. Quando chegaram à mansão Correia, Valentina não acreditava nos próprios olhos. Era a casa que só ouvira falar em histórias. Imensa, imponente, mas acolhedora. Na porta, correndo como um raio, estava a pequena Alice. "Valentina!", gritou, jogando-se em seus braços. Foi nesse abraço que, pela primeira vez em muitos anos, Valentina sorriu de verdade. Um sorriso leve, sincero, cheio de paz. E Damião, observando aquela cena, soube que tinha feito a escolha correta. Naquela primeira noite na mansão, Valentina quase não conseguiu dormir. O quarto onde Alice a instalara parecia um mundo encantado. Cortinas rendadas, móveis de madeira clara, uma janela larga que deixava entrar a luz da lua prateada. O colchão era macio demais para quem estava acostumado à dureza de uma cama simples. As cobertas perfumadas com lavanda a envolviam como um abraço. Ainda assim, seu coração batia acelerado. E se tudo isso não passar de um sonho? E se amanhã eu acordar de novo naquela fazenda? Pensava, abraçada à sacola com suas poucas roupas. Mas, quando a manhã chegou, foi a risada de Alice que dissipou todos os temores. A menina bateu à porta com energia, trazendo um vestido azul claro nas mãos. "Bom dia, Valentina. Acorda, você precisa experimentar este aqui." E antes que a moça pudesse protestar, Alice a puxou pela mão e a colocou diante do espelho. Valentina corou. Não se lembrava a última vez em que vestira algo tão delicado. O tecido leve caía sobre sua figura com suavidade. E por um instante ela não se reconheceu. A jovem que via no espelho não era a criada designada, mas uma moça com futuro. "Está linda!", exclamou Alice, com a espontaneidade de quem fala apenas a verdade. Valentina não conteve as lágrimas, mas Alice a abraçou com firmeza, como uma irmã mais nova que promete segredos e companheirismo. Os dias seguintes foram de descobertas. A mansão Correia era cheia de afazeres, mas diferente da fazenda dos Martins, haviam empregados contratados que respeitavam uns aos outros. Damião não permitia abusos e cada ordem era dada com justiça. Aos poucos, Valentina percebeu que não estava ali apenas para servir, mas também para ser cuidada. Alice a arrastava para a biblioteca, para o jardim, para passeios pelo povoado. Certa tarde, sentada à sombra de uma figueira, Alice cochichou. "Meu papai nunca olha para nenhuma moça daqui, mas eu queria uma nova mãe." Valentina arregalou os olhos. "Como assim?" "É verdade", insistiu a menina. "Depois que a mamãe morreu, ele ficou triste, fica sempre sério, cuidando de tudo, mas nunca sorri de verdade." Valentina baixou os olhos, o coração apertado. Não sabia por que aquelas palavras lhe causavam tamanha inquietação. O destino quis que naquela mesma noite Valentina tivesse uma primeira conversa mais longa com Damião. Ele a encontrou no jardim, colhendo algumas flores para decorar o quarto de Alice. "Não precisa se ocupar disso", disse ele, a voz grave, mas serena.
Ela se sobressaltou, abaixando os olhos. É que eu gosto de flores, Senhor. Elas me lembram minha mãe. Houve um silêncio carregado de emoção. Damião se aproximou devagar, sem forçar palavras. Apenas disse: pode me chamar de Damião. Foi a primeira vez que ela o ouviu sem o peso do título, sem a distância imposta pelas convenções. Damião soava simples, humano. Aos poucos passaram a se cruzar mais vezes. Ela o via cuidando dos negócios, ouvindo o conselho de capatazes, discutindo contratos. Mas também o surpreendia em momentos de silêncio, olhando o pôr do sol na varanda ou lendo cartas antigas na biblioteca. Havia nele uma força inabalável, mas também uma tristeza escondida, como um homem que carregava muito mais do que dizia. Valentina, sem perceber, começou a cuidar dele em pequenos gestos. Preparava o chá que deixava sobre a sua mesa à noite. Costurava discretamente um botão solto de sua camisa. Organizava as flores do jardim de forma que ele sempre as visse ao chegar. E Damião notava cada detalhe, cada cuidado, cada olhar dela que fugia rápido demais. No fundo, uma chama tímida começava a reacender em seu peito, embora ele lutasse contra ela. A falecida ainda era uma lembrança viva, e abrir espaço para outro amor parecia uma traição. Mas a presença de Valentina, sua delicadeza resiliente, sua maneira de sorrir mesmo após tantas dores, começava a desfazer os muros que ele erguera em torno do coração. Certa noite, durante uma tempestade, Alice, assustada, correu para o quarto de Valentina. Junta, as duas acenderam velas e ficaram abraçadas, contando histórias para espantar o medo. Foi quando Damião apareceu à porta, segurando um lampião. O brilho da chama iluminou seu rosto e o dela, tão próximos, tão humanos naquele instante. Ele olhou para Valentina com a intensidade que a fez corar e desviar os olhos. Está tudo bem agora, disse ele baixinho. Enquanto eu estiver aqui, nada lhe acontecerá. Valentina sentiu no fundo da alma que aquelas palavras não eram apenas para acalmar. Eram uma promessa que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Alice amanheceu com uma febre baixa, coisa comum em uma criança de sua idade, mas para Damião foi como reviver o pesadelo. O coração do homem, marcado pela perda da esposa, pulsava de medo. O suor frio lhe escorria pelas têmporas a cada vez que tocava a testa da filha. Valentina percebeu logo, não era apenas preocupação de pai, era a memória da dor que ainda o assombrava. Vai passar, Damião, disse ela com a voz suave, mais firme, enquanto molhava o pano em água fresca e colocava sobre a testa da menina. Ele não respondeu. Sentada ao lado da cama, era como uma estátua, o olhar preso na filha, imóvel, com os músculos tensos e o coração silencioso. Valentina, ao lado oposto, trocava compressas, media a temperatura a cada instante, não arredava o pé. A noite avançava e a febre não cedia. Alice gemia em delírio e Valentina, mesmo apavorada por dentro, mantinha-se calma por fora, transmitindo a segurança que Damião não conseguia expressar. A madrugada chegou lenta, arrastando-se. Quando o relógio já passava das 3, a febre finalmente começou a ceder. O corpo pequeno de Alice relaxou e os olhos se fecharam em um sono tranquilo. A respiração voltou a ser leve. Aliviada, Valentina deixou escapar uma lágrima silenciosa. Estava exausta. Sentou-se na beira da cama e, sem perceber, adormeceu ali, do lado da menina. Do outro lado, Damião, ainda imóvel, mas agora com os olhos úmidos, permaneceu olhando a cena. Naquele instante, viu algo que nunca imaginara presenciar. Sua filha, entre ele e Valentina, como se fosse uma família. O coração dele apertou, não de dor, mas de amor reprimido, admiração e uma decisão silenciosa que nascia dentro dele. No dia seguinte, Alice já estava bem, correndo pelos corredores como se nada tivesse acontecido.
Valentina sorria aliviada e Damião observava em silêncio, carregando em si o peso da noite anterior. Sabia que algo havia mudado. Quando a noite caiu, a menina adormeceu tranquila. Damião, que estava em seu escritório, viu pela janela a silhueta de Valentina caminhando para fora da casa. Sem pensar, a seguiu em silêncio. Ela parou na clareira, iluminada pela lua cheia. O céu estava claro e a luz prateada caía sobre o rosto dela como se a própria noite a escolhesse para ser a sua joia mais rara. Damião prendeu a respiração. Nunca tinha visto nada tão belo. Os olhos dela refletindo a lua, a pele iluminada, o semblante sereno e ao mesmo tempo distante, como se carregasse um segredo. Valentina, chamou baixinho, a poucos passos dela. Ela se assustou, mas ao reconhecê-lo, relaxou. Damião se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ela permaneceu imóvel, mas sua respiração denunciava nervosismo. Ele, por sua vez, estava tomado de paixão. Valentina, começou com a voz carregada de emoção. Eu sei, interrompeu ela. Sabe o quê? Ele perguntou confuso. O que você sente? Respondeu, sem olhar para ele, como se guardasse aquele segredo por tempo demais. Como sabe? Insistiu. Pelo modo como me olha. Sempre, respondeu com simplicidade e hesitação. Ele respirou fundo, tomado de coragem. E por que nunca disse nada? Valentina permaneceu em silêncio, apenas abaixando os olhos. E você? Perguntou ele, a voz mais baixa, mais intensa. O que sente por mim? Ela ergueu os olhos devagar. Havia tanta doçura, tanta delicadeza, tanta entrega em seus olhos que Damião não precisou de palavras. Ele soube. Aproximou-se e a beijou. Primeiro leve, tímido, como quem pede permissão. Depois, urgente, profundo, cheio de amor contido. Valentina correspondeu à mesma intensidade e naquele instante já não havia barreiras, apenas dois corações que se reconheciam. Tem certeza? Ele murmurou ao afastar-se por um instante, temendo avançar além da medida. Eu te amo, respondeu ela, sem hesitar. E eu a você. As palavras saíram quase como um grito contido. Há muito tempo. Foi o bastante. Ele a amou ali, com ternura, cuidado e adoração, e também com a urgência de quem havia esperado uma vida inteira por aquele momento. Ela se entregou a ele com confiança plena, e juntos se completaram sobre a luz da lua, entre sussurros, carícias e promessas silenciosas. Naquela noite, não eram mais apenas Damião e Valentina, eram um só coração, uma só alma, unidos pelo destino. Os dias seguintes foram de descobertas silenciosas, gestos sutis, olhares que falavam mais que palavras. Alice, percebendo a mudança, sorria ainda mais, feliz por ver Valentina radiante. O jardim da mansão Correia florescia com intensidade, mas nada comparado à felicidade que agora inundava o coração dela. Cada manhã trazia um sol mais quente, cada sorriso de Alice era música, e cada gesto de Damião era uma prova silenciosa de que ela permanecia em seu novo mundo de amor e cuidado. Damião, por sua vez, sentia-se completo. O vazio havia sido preenchido, não pela substituição, mas pelo amor genuíno que Valentina oferecia. Simples, profundo e constante. A confiança que ela lhe inspirava, o cuidado com Alice e com ele, transformava cada dia em celebração silenciosa da vida. Algumas semanas depois, Damião resolveu que não podia mais adiar aquilo que ambos sentiam. Ele organizou um pequeno evento, discreto, mas cheio de significado. A mansão foi decorada com flores silvestres que Valentina tanto amava, espalhadas pelos salões e jardins. Alice, vestida em um vestido azul claro, correu de um lado para o outro, ajudando a mãe de coração como se fosse sua própria fada madrinha. Naquela manhã, Valentina recebeu um vestido que não era feito de cortina ou trapo,
mas de seda genuína, leve e elegante. Era simples, mas com delicadeza suficiente para fazê-la sentir-se uma princesa. Ao vesti-lo, olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Uma lágrima solitária deslizou pelo seu rosto, de emoção, de surpresa, de gratidão. Está linda, minha Valentina, disse Damião surgindo ao lado dela, o sorriso carregado de ternura. Ela corou e baixou os olhos, mas não precisou de palavras. Ele segurou suas mãos e naquele gesto simples tudo estava dito. A cerimônia foi íntima, mas carregada de emoção. Damião jurou cuidar dela e jamais deixá-la enfrentar a dureza da vida sozinha. Valentina, com a voz firme e emocionada, prometeu fidelidade, cuidado e amor eterno. Alice, a testemunha mais doce, correu até eles no final da cerimônia e abraçou ambos, sorrindo com alegria sincera. Quando a chuva leve começou a cair, como se abençoando o momento, Damião puxou Valentina para si. Sob gotas suaves, trocaram um beijo demorado, cheio de promessas, como se cada gota de chuva fosse uma testemunha do amor que os unia. No dia seguinte, a vida deles se reorganizou em perfeita harmonia. Valentina continuou cuidando de Alice, mas agora sem obrigação, apenas amor. Damião a envolvia com atenção, dividindo responsabilidades e trazendo segurança. Cada dia trazia novos aprendizados, novas descobertas e uma felicidade silenciosa, porém intensa. As lembranças dolorosas da fazenda dos Martins perderam a força diante do calor da nova vida. Cada riso de Alice, cada gesto de Damião, cada flor no jardim parecia sussurrar: agora vocês merecem ser felizes. E Valentina, finalmente, sentiu-se inteira. O passado não havia sido apagado, mas transformado em força, coragem e sabedoria. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não apenas cura, mas ilumina até os cantos mais sombrios da alma. Meses depois, em um entardecer de verão, Damião a encontrou sentada na varanda olhando o horizonte. Alice brincava ao redor. Ele aproximou-se, segurou sua mão e sorriu. Sabe, Valentina, nunca imaginei que eu poderia encontrar alguém capaz de transformar minha vida tão profundamente. Ela sorriu de volta, sentindo o coração transbordar. E eu nunca imaginei que poderia ser amada assim. Ele se inclinou, beijou-a suavemente. Um beijo de carinho, de cuidado, de entrega total. Alice correu até eles, rindo, e os três se abraçaram, formando a família que sempre desejaram. O sol se pôs no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, como se celebrasse a união. A vida seguia, mas agora não havia dor que pesasse, nem solidão que assustasse. Valentina, Damião e Alice haviam encontrado a felicidade que sempre mereceram, um amor que cresceu devagar, mas floresceu para sempre. E assim, a jovem órfã, que um dia conheceu a dor mais profunda do mundo, se tornou princesa da sua própria história, amada, protegida e feliz, vivendo um conto de fadas que, embora real, parecia escrito pelas mãos de uma fada sorridente.